Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. É o seu amigo, pastor Fábio Costa. Mais uma vez estamos aqui em nosso canal para trazer uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, é só clicar em inscrever-se, tá certo? Compartilhe com outras pessoas também para se inscrever em nosso canal. Sempre temos vídeos aqui, mensagens poderosas da palavra de Deus, com o objetivo de enriquecer a sua vida espiritual, tá certo? Você que pode, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 24. 2 Crônicas 24 é um texto bastante extenso, então eu quero ler ele por partes e falar por partes também aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, tá certo? Eu não quero que você pule etapas, mas que você, humildemente, pudesse acompanhar a leitura para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto, porque a iluminação que Deus colocou no meu coração vai edificar a sua vida, tá certo? Nosso objetivo principal é enriquecer a sua vida espiritual. Então, se você pode humildemente nos acompanhar, acompanhe a leitura. Se você não quiser acompanhar, quiser pular logo para a explicação da palavra depois, tudo bem. Mas é bom que você leia a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, dentro da Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. O rei teve a ideia de que a casa do Senhor tinha que ser renovada. Você que é líder, a responsabilidade de orar e buscar a benfeitoria é sua. Ajuntou-se, pois, o sacerdote e os levitas, e disseram-lhes: saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro e de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai esse negócio, porém os levitas não se apressaram, ou seja, estavam totalmente dispersos à ordem do líder. E quantos que estão dispersos também à ordem dos líderes, fazem aquilo que acham que tem que fazer. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizesse inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Ou seja, havia uma determinação desde a época de Moisés, que tinha que se coletar ofertas, utensílios para a obra do Senhor. Então mostra aqui que eles estavam totalmente esquecidos daquilo que era uma ordem e um mandamento de Deus. Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns. Ou seja, havia alguém que ficou responsável pela casa do Senhor, porém deixou ela toda bagunçada. Temos que tomar muito cuidado que tipo de líderes que estão ao nosso lado. Pessoas que às vezes estão manchando os altares, porque aquilo que está em seus corações não são algo de Deus, mas algo que muitas vezes foi até implantado por Satanás.
Tem pessoas que estão em cima do púlpito, que ainda não foram totalmente libertas, que estão camufladas nos púlpitos de igreja. Ainda tem o espírito, né, da prostituição no seu coração, do adultério, da mentira, da lascívia, do engano. Não foram libertos disso. Às vezes até fala línguas estranhas, às vezes até pula, às vezes até fala da palavra, mas dentro da íntegra ainda não foram totalmente libertos pela palavra de Deus. Cuidado com o que você coloca nos seus púlpitos. Veja a origem, veja de onde veio, quem o consagrou, porque se me perdoe em falar algo. Tem algumas pessoas aí que foram consagradas por pessoas piores do que ele. E quando você recebe uma imposição de mãos, a gente vê a consagração da igreja neopentecostal, é derramamento de óleo sobre a cabeça, né? Não é igual a Assembleia de Deus, né? Que é por oração. Não estou aqui criticando essa prática, cada igreja sabe, né, o que deve fazer, mas às vezes quem está derramando óleo sobre sua cabeça está pior do que você. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. Ou seja, não era dentro, não era uma oferta que era para trazer no altar, mas fora, como testemunho. Olha que coisa interessante. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. Olha que coisa interessante quando as coisas vêm de Deus, irmãos. O povo não sente, o povo não murmura, o povo tem prazer de ajudar. Aqui eles estão totalmente, podemos dizer, ressuscitando, renovando algo que estava esquecido. E veja que aquelas pessoas que estão agora trazendo a oferta para a casa do Senhor, para a restauração da obra do Senhor, estão fazendo com alegria. É aquilo que Paulo fala, cada um contribui segundo o que propôs do coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É a Bíblia Sagrada. Aqui eles estão fazendo isso. A gente observa-se que em muitos lugares, né, a gente prega pela graça de Deus e tudo quanto é igreja, e a gente observa-se que em muitos lugares parece que as pessoas estão indo ofertar por obrigação. Por quê? Porque às vezes as coisas não estão muito claras assim, entendeu? Para que o povo tenha aquela motivação para poder ofertar. Existe muito mercenarismo por trás disso. Existe muito materialismo desgovernado por trás de petição de ofertas, de votos, disso e daquilo. Então o povo muitas vezes está saturado disso. Mas quando é algo despertado pelo Espírito, quando alguém que está anunciando que tem que fazer isso, e ele tem a vida no altar realmente, tem testemunho, meu amigo, os irmãos fazem de coração alegre, feliz, e a obra de Deus, ela vai avante, sem deixar nenhuma mancha, sem deixar nenhuma mágoa. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta, e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandato do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. Olha lá para você ver. Ajuntaram dinheiro em abundância. Se fosse em nossos dias de hoje, como a gente tem ouvido, né, por aí, meu Deus, esse dinheiro com certeza seria usado para outras coisas. Quem sabe a BMW, quem sabe o apartamento na praia, quem sabe o jatinho, o avião, uma viagem pelo cruzeiro em alto mar, enfim, as férias em Dubai, conhecer o Mickey na Walt Disney, mas aqui não. Aqui olha o que eles fazem. E qual o rei e Joiada
davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros, para repararem a casa do Senhor. Olha para onde foi o dinheiro, na mão de pessoas responsáveis, para que eles pudessem fazer aquilo que era determinado pelo rei. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus a seu estado e a fortaleceram. E depois que acabaram, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinham feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Glória a Deus. O restante do dinheiro não foi para um caixa dois, não foi para uma vaidade humana, não foi para estudar os filhos do rei ou os filhos de Joiada. Não. O dinheiro foi para que utensílios fossem comprados para a casa do Senhor Deus, e também a continuação de fazer esse sacrifício a Deus. Os irmãos sabem que na lei o sacrifício era algo importante para a expiação dos nossos pecados. O que me chama a atenção é que esse rei tinha um sacerdote que estava assistindo corretamente perante Deus. Alguém que fazia jus o nome sacerdote. Aleluia. Que não era esses que colocam no peito, que são pregadores, que são cantores, e sai por aí fazendo baderna, sai por aí debaixo da insubmissão e da desobediência. Não, aqui era alguém que tinha sido confirmado como sacerdote diante de Deus e que não fazia o rei errar, que estava sempre presente na vida do rei. Embora o rei aqui, que teve a iniciativa da reconstrução do templo, da renovação do templo, a Bíblia vai nos mostrar aqui que havia esse sumo sacerdote, esse sacerdote por nome Joiada, que era aquele que era o braço direito do rei, aquele que dá de entender que tudo que o rei iria fazer, ia consultar esse sacerdote que tinha a aprovação da parte de Deus. Tem muitos ministérios que estão sofrendo porque aquele que se passa por sacerdote que está ao seu lado, muitas vezes não tem uma boa ideia. Às vezes a ideia dele é apenas o exclusivismo e o individualismo, e algo que ele já está vendo lá na frente, contemplando. Às vezes nós, irmãos, que temos boa intenção na obra, que queremos ajudar a obra, que queremos depositar o nosso coração na obra, somos mal entendidos e mal interpretados, porque esses maus obreiros, às vezes, já contaminaram tanto a obra que a gente também passa por mau obreiro. Às vezes você chega no lugar que você quer ajudar, que você quer depositar um pouquinho da sua experiência ali, da instrumentalidade que Deus colocou nas tuas mãos, e as pessoas começam a te olhar de segunda, né, como nós dizemos, né? Te olhar como alguém que está ali querendo interessar ou em dirigir o trabalho, ou querer tomar o lugar de alguém. E às vezes nós pagamos esse preço quando nós queremos ajudar. Poucas pessoas têm a visão, né, quando alguém realmente chega na vontade de Deus para ajudar. E aí acaba se colocando, me desculpa a expressão da palavra, um bando de baderneiro que não foram ainda libertos totalmente para fazer a obra de Deus. Quanta gente em cima dos púlpitos que não são libertos, ainda está com o espírito da prostituição no seu coração, do adultério, da fornicação, estão na lascívia,
e tantas outras coisas que ainda estão dentro do seu coração porque não foram libertos, estão aí fazendo e acontecendo. Olha que coisa interessante, Jeoiada está do lado do rei. O sacerdote nota 10, que não faz as coisas pelas coxas. Como é bom, irmãos, quando nós temos um trabalho em nossas mãos e nós temos conselheiros, temos sacerdotes, temos profetas realmente do nosso lado que nos ajuda, que nos orienta. E nós também temos que ter a sensibilidade de ouvir. Porque não adianta ter o profeta na tua igreja, não adianta ter o sacerdote na tua igreja, se você já montou uma postura que só a sua palavra que manda, que só o seu jeitão que manda. Não adianta. Você que quer um líder apenas para você manipular ele, você nunca vai crescer. E vai chegar um momento que as pessoas vão cansar da sua ideia, vão cansar da sua liderança, e vai acontecer como a gente tem visto por aí. Muitos saem, né? Abre a sua igreja, abre o seu ministério. Não sou nada contra isso, cada um sabe o que faz diante de Deus. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso porque estão saturadas desta liderança, irmãos. Individualista, idealista, achando que só ele sabe, que só ele conhece, que só ele pode. E que muitas vezes o que é para João não é para Pedro. Essa é a grande realidade. Às vezes a gente vê alguns pastores disciplinando alguns por tão simples coisas e passando a mão na cabeça de outros, que é escândalo. Por que será que isso acontece? Será que é por causa do dízimo, da posição? Por que será que acontece? Da perseguição? Ou porque a pessoa não tem nada para oferecer no ministério? A gente vê aí alguns dirigentes, irmãos, não vou aqui generalizar, que já tiveram problemas também, particulares, que também tiveram, que estão aí fazendo e acontecendo, enquanto outros, irmãos, nem oportunidades às vezes têm dentro da casa de Deus. Então você vê que há uma injustiça muito grande por líderes que dizem que são conhecedores da palavra. E que se você for querer ser joiada na vida deles, para orientá-los, eles não ouvem. Porque eles já colocaram no coração que a visão do ministério é a visão deles. Foi Deus que me revelou, foi Deus que me mostrou. Enquanto que na verdade, irmãos, existe um monte de gente doente dentro da igreja, apenas defendendo o princípio de religiosidade, porque não consegue amar ninguém, não consegue perdoar ninguém, não consegue respeitar ninguém. E o principal, já esqueceram dos humildes começos. Todo mundo que chegou um dia em algum lugar, teve alguém que lá no passado investiu em você. E alguém que você até já esqueceu, que quando você passa por perto, porque hoje você está, quem sabe, num patamar até mais elevado, você olha para essa pessoa indiferente. Só que lá atrás, quando você começou, ele foi seu mestre. E ele tem que continuar sendo seu mestre, mesmo que você hoje tenha mais conhecimento do que ele. Ele tem que continuar sendo o seu mestre. Tem pessoas que foram pessoas abençoadas no início da minha vida, irmãos, que hoje o meu crescimento espiritual é muito mais do que essas pessoas, pela graça e misericórdia de Deus. Mas quando eu os encontro, a primeira coisa que eu faço, né, eu bato continência. Por quê, irmãos? Porque foram pessoas que foram especiais na minha vida e continuam sendo especiais para chegar onde eu cheguei, com tantas lutas, dificuldades e tantas coisas que eu sempre falo que essa nova safra de crente não aguenta a metade da metade das coisas que eu já passei dentro da igreja. Eu bato continência para eles, respeitando que um dia eles me ensinaram a chegar onde eu cheguei. E tem muita gente que já se esqueceu, mas não tem importância não. Nós servimos um Deus que faz nós lembrarmos no momento oportuno. Esse Joiada agora, irmãos, ele morre. E quando esse Joiada morre, olha o que acontece. Versículo número 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques, aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa.
Porém enviou profetas entre eles para fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra ele, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredi os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperarei, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. E assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor verá e o requererá. Olha para você ver, irmãos. Um rei que começou bem, que tinha um conselheiro, que tinha uma referência. Essa referência agora morre. A importância de você preservar um líder bom. A importância de você preservar alguém que realmente veio para te ajudar. Só se houver uma fatalidade para você não querer mais essa pessoa do seu lado, como aconteceu aqui. Ele morreu, chegou o dia dele, ele partiu. Mas a obra tinha que dar continuidade do mesmo jeito que tinha começado. Só que agora o rei, ele perdeu essa referência. E eu acredito também que ficou maleável as coisas, porque um grande perigo, irmão, é quando a pessoa já está afastada dentro da casa de Deus e fazendo. Existe muita gente que está afastada dentro da casa de Deus e porém está fazendo. Eu estava pensando ainda hoje, quando já acordei, já veio isso na minha mente, que muitas pessoas que se desviam da casa do Senhor, que afastam da casa do Senhor, não é porque alguém deixou de dar a paz do Senhor para ele, tá certo? Não é porque alguém tirou ele para fora da igreja, não. Muitos deles já estão desviados dentro da igreja. Já estavam indo para os cultos já com o adultério no coração, com a prostituição no coração, com o desejo lascivo dentro do coração. Ou seja, já estava dentro do coração, porém estava ali cantando, fazendo, mas o pensamento está fora. Mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer, como a gente vê muita gente que aproveitou essa deixa da pandemia do Covid para nunca mais voltar dentro da casa do Senhor. Na verdade, já estavam afastados dentro da casa do Senhor. Agora, esse homem aqui, o rei, ele perde a referência e mostra aqui que está totalmente fora, onde conseguem perverter o coração dele, irmãos. E fazem da casa do Senhor novamente uma bagunça. Oh, meu querido, é muito triste quando o líder ele perde a referência. É muito triste quando o líder perde, né, o fio da meada e ele começa a andar por tudo aquilo que as pessoas falam para ele. Aleluia. Vem um, fala um negócio, ele ouve, vem outro, vem um negócio, ele ouve, ele perdeu a direção. Ele está andando por aquilo que ele ouve das pessoas dizendo para ele. E ele não vai buscar novamente uma referência, um outro Joiada, para que ele possa nunca sair fora daquilo que Deus quer para ele. E ao ponto que Deus então levanta o filho de Joiada, que a Bíblia fala aqui, levanta ele para poder novamente tentar abrir os olhos do rei. E o que o rei faz? Mata o cara. Esquece da benevolência. É aquilo que eu falei lá atrás. Tem muita gente que já esqueceu o que eu e você fizemos para eles lá no início. Esqueceram. Olham para nós como acabado, como destruído, como alguém isso, aquilo, um monte de adjetivo, um monte de verbo. Esqueceram. Ao ponto que se for para ver na íntegra, até mata alguém da nossa casa, sem se lembrar que um dia nós também fomos canal de bênção na vida deles. Só que antes de morrer, esse moço, ele fala: o Senhor o verá e o requererá. Ou seja, tudo aquilo que é feito, irmãos, de mal aos olhos do Senhor, você pode até cochear em dois pensamentos contra a minha pessoa, mas uma hora você é cobrado. Tudo está nu e patente aos olhos do Deus Todo-Poderoso.
Olha que fala a terceira parte do texto. Versículo número 23. Sucedeu no discurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e a destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram o juízo de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semeate, o Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, o Moabita. E quanto aos seus filhos e à grandeza do cargo que lhes impôs ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que coisa, irmãos. Eu comecei a ver, irmãos, que o segredo é começar, continuar e terminar bem. Eu não sei como que está a tua continuidade. Quem sabe a tua continuidade tem sido dias castigantes, momentos decisivos, aonde tudo conspira para você chutar o balde, para você largar a mão daquilo que Deus colocara nas suas mãos. Quem sabe os seus dias têm sido dias castigantes, aonde aqueles que estão ao seu redor estão falando tanta coisa que está tirando você fora do objetivo. E você tem percebido que você está fazendo algumas cacas na obra de Deus, porque você está dando ouvido para pessoas erradas. Cuidado, ainda dá tempo de você refletir e não cair nessa terceira parte. Porque se você na continuidade, você errar, você vai ter que estar preparado para pagar o preço no final. Porque não adianta começar bem, irmãos. Tem que terminar bem. E aqui o rei começou muito bem, mas terminou mal. Por quê? Porque infelizmente deu ouvido a pessoas que estavam totalmente fora da direção de Deus, que tirou o povo da direção de Deus. Que esta reflexão possa nos ajudar a entender simplesmente uma coisa: não basta apenas começar, temos que continuar e terminar bem, tá certo? Que Deus te abençoe, que você fique com esta reflexão, e que se você quiser nos acompanhar também no Facebook, é só colocar lá Pastor Fábio Costa, tá certo? Ou também a nossa página no Facebook, põe lá a página e digita Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, e também no nosso grupo. Você coloca lá na parte de grupos e você procura lá grupo Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, tá certo? Que você vai estar assim nos acompanhando em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração do pastor Fábio Costa. Compartilhe esta reflexão em nome de Jesus. Deus te abençoe.